E agora a gente volta a falar, né, dessa tragédia, gente, a morte da comandante da Guarda Municipal de Vitória, a Deise Barbosa, que chocou todo o Espírito Santo, mas também acende um alerta muito importante. A violência contra a mulher, infelizmente, faz parte da realidade de muitas capixabas. A gente traz casos assim diariamente, é todo dia, em todos os telejornais. Mulheres agredidas, mulheres violentadas, mulheres mortas. É muito triste, independentemente da profissão, da posição que ocupa, da história, do bairro onde mora, né? E é sobre isso que a gente quer conversar hoje, com informação, com orientação, mas principalmente caminhos para a gente mudar esse cenário, porque muitas vezes você que está assistindo a gente aí é vítima de violência e não consegue sair desse ciclo. Então a gente está aqui hoje recebendo ao vivo um grupo de mulheres que atuam diretamente na proteção, na justiça, no acolhimento, para um bate-papo que é muito necessário e muito importante. Eu estou aqui com um time de peso, viu, gente? Meninas, muito obrigada pela presença. Eu estou aqui com Renata Bravo, que é advogada especialista em direitos das mulheres, Capitão Andressa, do Corpo de Bombeiros, Gracimere Gaviano, vice-prefeita da Serra, ex-delegada, secretária de Defesa da Serra também, e também estou com Laís Araújo, que é comandante da Guarda Municipal da Serra. Bem-vindas. Obrigada. Bom dia, meninas. É um dia triste, certamente, né? Para todas nós, vocês que estão aí mais à frente também, em contato, né? E a gente precisa falar sobre esse assunto. É triste, mas a gente tem que conversar sobre isso. Deixa eu começar aqui com a Gracimere, a senhora que há tantos anos já está aí, né, nessa linha de frente desse combate. Quando a gente vê histórias, né, como essa, que chocam, mas que infelizmente fazem parte da nossa rotina. O que normalmente vem antes desse final trágico? O que você observa ao longo aí da sua trajetória que a gente pode falar que antecede esse momento tão triste? O dia não é exatamente bom, né? A gente ainda está vivendo esse luto da Deise. E os sinais que apontam é que, muito embora a Deise não tenha comentado com as pessoas a respeito da violência que se revelou que ela sofria em virtude de um relacionamento abusivo, na maioria das vezes o que a gente verifica é que o feminicídio é o último caso. Antes disso vem uma série de violações e a gente tem normalizado isso, né? Achando que é brincadeira, às vezes uma fala mal colocada, uma agressão verbal, um apelido que é colocado nessa mulher. Muitas vezes você vê que a Deise era uma profissional de segurança. Então, se você tem uma profissional de segurança chegando em casa, o que essa pessoa ouve? Olha, está pensando que isso aqui é lá a sua guarda, é a sua delegacia, é o seu quartel, né? O homem, quando chega nos espaços de decisão, que ele ocupa uma posição de comando, ele é visto como alguém que se destaca de forma enérgica. E a mulher, ela é invisibilizada, ela é descredibilizada e ela sofre vários tipos de ataque. E a violência não escolhe profissão, não escolhe classe social. Na maioria das vezes, as mulheres em situação de comando, em posto de comando, elas não verbalizam essa violência que elas sofrem, porque quando elas verbalizam, elas são mais descredibilizadas e elas são julgadas pelas violências que sofrem. Então, talvez isso possa ser, a Deise não está aqui para nos falar, mas talvez tenha sido um dos motivos pelo qual ela não verbalizou isso, né? O que a sociedade trabalha assim, mas como é que essa mulher nessa posição de comando está sofrendo violência? Não dá conta nem da sua própria casa, né? Então, esse é o sentimento que a gente tem. E quando a gente fala da segurança, né, o caso da Deise, a gente teve as semanas passadas aí um coronel e uma soldado. Na Bahia nós tivemos uma delegada assassinada pelo seu noivo, né? Em São Paulo nós tivemos um promotor matando a sua esposa. Então, nós vimos que mesmo nas profissões onde a gente tem que combater a violência, a gente também tem casos violentos. Isso é muito triste. É muito triste. Posso? Claro, por favor. Gracimere traz uma coisa, acho que é a mais importante, né? Também que a gente fala. Por um lado, tem essa naturalização das violências, de todas as formas de violência contra as mulheres, e que é isso, né? O feminicídio é o ato extremo, o ato último.
e que a gente precisa também passar o recado de que o homem agressor, infelizmente, ele não vai vir com uma etiqueta, com escrito na testa que ele é violento, que ele é errado, que ele é agressor. São homens comuns, são nossos pais, maridos, companheiros de farda, colegas que, na maioria das vezes, são muito legais, mas que são autores de violência doméstica. Então, é muitas vezes difícil para as pessoas ao entorno entenderem, nossa, mas como que fulano praticou isso? Como que ele teve coragem? Porque ele é tão bom chefe, tão bom companheiro, mas infelizmente os homens todos, eles são potenciais agressores e homens autores de violência. E a gente precisa falar sobre os agressores, né? A violência diz sobre quem eles são. Né? Agora eu queria falar também aqui com a Capitão Andressa e com a Comandante Araújo também. Vocês perderam uma colega de farda, né, gente? Imagino que deva estar sendo muito difícil. Estavam sempre juntas ali em ocorrências, em projetos, em ações de combate. Como é que foi para vocês, meninas, receber essa notícia? Um impacto muito forte, né? Olha, foi duro, devastador. Por quê? Porque ela era uma pessoa que lutava por essa causa. Vitória tinha alcançado índices brilhantes sobre a liderança dela. Verdade. É lógico que é o trabalho da força de toda a Guarda Municipal, mas sob a liderança dela. Então, quase 1 ano e meio sem feminicídio. É verdade, gente. E ela perder a vida justamente pela estatística, pelo aquilo que ela lutava, que ela acreditava, que ela combatia. E muitas vezes a gente acha que a pessoa não vai ser capaz. Eu acho que na cabeça dela, ali envolvida naquela situação, ela acha que ele não vai ser capaz de cometer. E, nossa, o coração da gente fica devastador, porque ali era uma líder, era uma mulher, uma mãe, né? Nós que somos mães de meninas, a filha dela, 8 anos, 7, 8 anos. Então, nossa, devastador. Assim, acho que acabou com o nosso dia e a gente deseja ali que muita força para a família, para os profissionais da guarda, para todos que trabalham com ela, todos que tinham contato, porque ela sempre alegre, né, com aquele sorrisão dela, firme, postura firme, porque ela sempre teve essa postura firme, mas sempre sorridente e alegre, levantando a energia de todo mundo. Com certeza. Comandante Araújo, vocês estão na mesma missão, né? Estavam na mesma missão, isso, né? Bruna. A gente recebeu assim, essa notícia com muita dor, também com muita surpresa. E a segurança pública, eu digo, não só do Estado do Espírito Santo, mas também nível Brasil está de luto. Verdade. A Deise era uma parceira, realmente, né? A Landa também, que é comandante de Vila Velha, a gente tinha um vínculo muito forte, que a gente fala que a gente era o trio, né? O trio do comando aqui do Estado do Espírito Santo, o trio feminino. Então a gente trocava muita informação. A Deise, ela tinha esse ponto forte, que era a defesa das mulheres. Então a gente pensa, né? Uma mulher na segurança pública que cuida de tantas outras pessoas, às vezes não teve a condição de cuidar dela a si própria. Então a gente fica assim, como que ninguém percebeu? Como que a gente não recebeu nenhum alerta? Então a gente pensa, eu como força de segurança pública, eu digo para as mulheres também da segurança pública, nós cuidamos tanto das pessoas, às vezes não temos, ou às vezes a condição, ou a insegurança, ou a vergonha, às vezes até de pedir um socorro. É vergonha, né? Uma vergonha até, a gente cuida de tantas pessoas, como a gente não tem capacidade de pedir uma ajuda, às vezes pela vergonha, também de se mostrar fraca, né? Sim. Como a delegada Gracimere disse, a gente tem acompanhado aí diversas violências contra a mulher. Teve a soldado, né, a Gisele também, muito que triste também teve esse esse caso. feminicídio, o caso na Bahia. Então isso tem assustador e precisa ser dito também, como você diz, trazer os homens para parte, né, por essa luta contra o feminicídio, porque eles são partes desse processo. Então assim, a gente precisa realmente discutir e realmente entender, trazer soluções concretas, porque infelizmente isso aconteceu com a Deise ontem, hoje vai ocorrer, amanhã vai ocorrer com outros tipos de mulheres. Deixa a gente triste, né? Então isso deixa a gente muito abalado, triste, e é isso. Pois é. Você sabe que a Landa ontem falou bem assim, amanhã é outro dia. Eu vi. E eu fiquei refletindo sobre se amanhã é outro dia e outras mulheres serão mortas, né? E trazer o homem para essa discussão é muito importante para nós. Em 2003, a gente estava comentando agora há pouco, a Serra, na época, a gente não falava em Lei Maria da Penha, não existia Lei Maria da Penha ainda, e a juíza Hermínia, que estava lá na Serra,
liderou uma iniciativa que era um grupo reflexivo para homens, porque ela entendia que não adiantava separar esse homem do lar, ele ia fazer outra vítima, ele ia encontrar outra mulher e a gente ampliaria o número de vítimas. Verdade. E quando eu chefiei a Polícia Civil em 2015, a gente teve oportunidade de revisitar essa iniciativa, né? Na época, a doutora Hermínia trabalhou esse grupo reflexivo, eu era delegada da mulher na Serra, e a gente viveu, no início de 2015, violências muito chocantes também no Espírito Santo contra a mulher. Mulheres assassinadas dentro do ônibus, em Colatina, né? Estava falando com a Juliana aqui. A Ju estava falando. Nessa mesma época, uma mulher foi assassinada no ônibus em Colatina, uma mulher foi assassinada no ônibus em Flechal. E a gente trouxe, né, essa iniciativa, criando o programa Homem que é Homem. Essa iniciativa, que acabou também se espalhando pelo Brasil, motivou uma modificação na lei da Maria da Penha para que as juízas e os juízes pudessem encaminhar os agressores vítimas de violência para refletirem sobre a diferença de gênero, sobre a sua responsabilidade na construção de uma sociedade de paz. E a gente teve oportunidade de ter uma redução nessa progressão da violência, né? Porque, como a gente falou no início, Bruna, o feminicídio, ele é a última parte. E é importante que a gente tenha começado a contar o feminicídio, porque até 2015 a gente não contava que as mulheres eram mortas em virtude da sua situação de gênero, né? E hoje a gente já começa a contar isso. E a gente teve que viver, até pouco tempo, eu falo que no Brasil a gente tinha licença para matar a mulher, porque o STF teve que declarar há pouco tempo que não se poderia utilizar em juízo a tese da legítima defesa da honra putativa ainda, aquela que o homem imaginava que a sua honra estivesse sendo agredida. Então, quanto mais a gente visualiza, a gente estava conversando assim, nós somos otimistas em relação às políticas públicas. Né? A gente, claro, hoje a gente está muito entristecido, consternado, porque a Deise era uma querida, conhecida de todas nós, trabalhamos juntas no enfrentamento à violência contra a mulher, mas nós já enfrentamos, já conseguimos alcançar muita coisa. A gente está vivendo no Brasil, infelizmente, um aumento da violência contra a mulher. O Espírito Santo teve uma pequena redução. A gente precisa trabalhar ainda mais, mas o que a gente tem que entender é que cada vez que a voz de uma mulher for silenciada, principalmente com o feminicídio, todas as outras vozes femininas se levantarão para que a gente enfrente essa questão que nos atinge a todas. Com certeza. E continuar ecoando a voz da Deise, porque ela era uma voz forte, que dava voz às outras mulheres, e a gente continuar ecoando a voz dela. E é importante a gente falar também, Bruna, da questão da educação dos meninos. Ensinar respeito com as mulheres, ensinar o amor lá, novinho. Ensinar como tratar uma mulher, sobre o respeito, sobre o amor, porque isso vai reverberar lá na frente. É o que vai reverberar lá na frente. É o nosso papel sobre os comportamentos. Pais, enquanto sociedade, né, gente? Isso. Com certeza. Agora, Renata, a gente está falando aqui, né, já do ponto extremo, que é o feminicídio, de agressões, mas normalmente não começa assim. Quais os sinais que esse agressor ele vai dar para essa namorada, para essa colega de trabalho, para essa esposa, para essa ex-namorada, de que vai chegar, de que não está legal, de que já está cometendo a violência? Tem muita gente que entende que existe um escalonamento, né? Claro que a gente não pode também pensar, olha, tá aqui até chegar no feminicídio. Muitas vezes acontece um fato de uma violência psicológica e logo depois um feminicídio. Mas quais sinais, né? Para te responder de forma um pouco mais objetiva e conversar, porque muitas vezes a gente, vocês falaram, né? Não se reconhece como vítima ou tem vergonha de se reconhecer. Se o homem estiver cerceando o namorado, aí vamos falar para as jovens também, para as adolescentes, isso é muito fundamental. Estiver cerceando, afastando do ciclo de amizades, falando muito mal das amigas, falando muito mal da mãe, das tias, isso é um sinal de que ele quer afastar, que existe uma violência psicológica ali. Se estiver vigiando o celular, quebrando objetos dentro de casa, dando socos em objeto, isso significa que
pode acontecer uma violência física contra você. A Lei Maria da Penha, né, Graça Mary falou aí de 2006, ela traz várias formas de violência. Violência sexual, então, praticar qualquer ato sexual depois do não, inclusive num casamento, inclusive num namoro. Verdade. Se a mulher não quiser, ela não é obrigada. Então, são sinais que a gente vai identificando. Um controle muito excessivo, geralmente, esses casos de feminicídio, depois que acontecem, surgem, né? Nossa, olha, ele era controlador, ele vigiava tudo. Então, esse controle mostra que esse homem quer controlar exatamente a vida dessa mulher e muitas vezes ele vai avançar no corpo dela e interromper essa vida, esses sonhos. E a gente, né, no caso da Deise, infelizmente, está aí com mais uma órfã de feminicídio. Tantas crianças que estão pelo Brasil, que ficam órfãos todos os dias. Tem um estudo da Visível e Invisível, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fala que quase 70% dos homens agressores são parceiros íntimos ou ex-parceiros. Então, só para voltar naquilo que eu falei, né? São nossas pessoas, nossos homens que estão ali, parentes, companheiros, e a gente precisa olhar para dentro e fazer esse levante dos homens. A gente se levanta, a voz da Deise vai ecoar, mas eu queria ver os homens fazendo passeatas por eles mesmos, fazendo todo dia, dizendo que eles não vão compactuar com essas violências e com essa epidemia de feminicídio que a gente está tendo. Trazer o homem para o centro dessa conversa, para o centro desse debate. Queria perguntar para a comandante Araújo também, a Andressa pode falar também, que muitas vezes o Corpo de Bombeiros, às vezes chega até, é o primeiro a chegar numa cena, né, de agressão, né, vocês acompanham muito de perto. O que vocês observam dessa vítima, né, que é agredida? Vamos falar ali da agressão e que precisa desse atendimento e que precisa desse socorro. Vocês estão na linha de frente e imagino que a cada plantão vocês se deparem com situações como essa. Quem é essa vítima? Então, hoje, a Guarda Municipal da Serra, né, a gente tem a nossa equipe especializada, que é a nossa equipe Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, que a gente trabalha em parceria com o CRAMBS, que é o município, que é o Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, né? Então, assim, a Guarda Municipal, como também a Polícia Militar e outras forças, é a primeira da ponta a chegar ali. Então, a gente encontra diariamente, né, vítimas, geralmente com seus, né, maridos, familiares, irmãos, pais. Então, diariamente a Guarda ela tem encontrado esse tipo de ocorrência. Então, são mulheres vulneráveis ali, às vezes dependentes, às vezes vive naquele ambiente porque não tem condições de sair de casa, depende financeiramente. Então, a Guarda da Serra, a gente tem atuado, né, em combate, né, à violência doméstica e familiar, através da Patrulha Maria da Penha e também o CRAMBS, o Centro de Referência, para que essas mulheres consigam sair desse ciclo, né, porque às vezes realmente é difícil, né. Então, o CRAMBS, ele tem esse apoio psicológico, né, na área da assistência também, para essa mulher que deseja sair desse ciclo, que realmente denuncie, registre, e é isso. Dependem emocionalmente, financeiramente, aí tem a questão dos filhos. Né? Como é que vai sair de casa com os filhos? Para onde que vai? E esse primeiro atendimento é importante a gente falar da questão do acolhimento, é acolher essa mulher, porque ao acolher ela vai falar, ela vai se sentir segura para poder falar, para poder se abrir, e nós, profissionais da segurança pública, indicar os caminhos, né? Então, se é uma viatura do Corpo de Bombeiros também, fazer assessoramento da Polícia Militar, da Guarda, para que seja encaminhado e para que ela tenha esse acolhimento humanizado. Com certeza. Meninas, a gente está quase perto do encerramento, mas dá tempo da gente deixar uma orientação, e aí vou deixar para quem quiser falar. A gente está falando diretamente para a mulher que é vítima, mas tem muita gente em volta que pode salvar essa mulher, que percebe os sinais. Vizinho, um parente dentro de casa, uma colega de trabalho. Como que essa pessoa hoje, ela pode fazer uma denúncia de que, por exemplo, ela está escutando que o casal do lado da casa dela, a mulher está sendo vítima de agressão? Qual que é esse caminho hoje?
Bruna, é assim, é importante, a gente estava falando dos homens, mas a gente está falando também do acolhimento das mulheres e delas entenderem o que está acontecendo com ela. Muitas vezes a mulher, antes de ir na delegacia, porque ela não quer que o seu agressor seja preso, Sim. ela tem uma rede de apoio à disposição. Então, para as mulheres da Serra, a gente tem o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência. No Canal Nacional, a gente tem o 180. A gente tem atendimento psicossocial, jurídico para acompanhar essa mulher. No estado, a gente tem a Casa Abrigo, que também né? E defensorias, Ministério Público. Exatamente. Então, nós temos toda uma rede de apoio para acolher esta mulher. O que nós precisamos, né? E aí todos nós temos que estar imbuídos nisso, os nossos governantes, né? Na nossa Serra a gente tem o nosso prefeito Everson, que nos deu essa missão de criar a Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal para fortalecer a Patrulha Maria da Penha também da Polícia Militar. Então a gente tem uma rede de apoio para ofertar essa mulher e também temos uma rede de apoio para esses homens agressores, para que eles mudem esse comportamento. Né? E o que nós precisamos é não nos calarmos. Se antes a gente falava que em briga de marido a mulher não metia a colher, hoje a gente mete a colher, mete a concha, mete a escumadeira, os utensílios todos. Mas a gente precisa salvar essa mulher, esse homem, esta família. E principalmente os órfãos do feminicídio. E a gente também precisa apelar por uma coisa que a gente fica meio amarrado. Infelizmente, a ameaça no Brasil, a gente não tem como enfrentar isso, né, doutora Renata? Se uma pessoa ameaça que vai matar esta mulher ou qualquer outra pessoa, a pena é pequena, a gente sequer consegue uma medida cautelar. Então, esse é um ponto que a gente precisa enfrentar para poder salvar essas pessoas. Com certeza. E reforçando, violência acontecendo, aciona os contatos das guardas municipais ou 190, Polícia Militar. E também tem a denúncia anônima. Então, se a pessoa não quer se identificar, a mulher não quer se identificar, ou briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Então, o vizinho liga. 181 é totalmente anônimo. Ninguém vai conseguir saber quem está fazendo por telefone 181 ou pelo site. Então, importante também. Essa denúncia. Meninas, obrigada pela presença. Nosso tempo acabou. Força na luta para a gente continuar. Obrigada mesmo, mais uma vez, pela presença. Estamos à disposição para outro bate-papo.